a mais um episódio de Bugou Stray Dogs. E esse episódio teve a ousadia de me dar um soco no estômago. O episódio começa em um cenário desconhecido e estava chovendo. Alguém estava lendo um livro e aí outra pessoa se aproxima e pergunta: está lendo sempre esse livro? Ele é tão cativante assim? A pessoa que era um garoto fala: é sim, nem sei quantas vezes eu já li. A outra pessoa, que é um senhor meio que segurando uma bengala, fala: bom, tem outras histórias muito mais intrigantes do que essa aí. Mas me diga, o que aconteceu com a terceira parte do livro? Bom, o garoto tentou achar a terceira parte, mas não encontrou. E o senhor fala: ah, a terceira parte é a pior de todas. Tu estás satisfeito com as duas primeiras. E eu estou te dizendo pelo seu próprio bem. Bom, o garoto fala que falar é muito fácil. Então, o senhor fala: então escreva. Seria a única maneira de preservar a história de maneira impecável. Escrever é falar de pessoas e de como viver. De como deve se permanecer. E pelo que vi, vocês têm um atributos para tal. E quando o garoto se pergunta quem é o senhor ia falar seu nome. Só que partimos para outra cena, onde Oda-Saku acorda em um hospital e o Dazai estava lá. Dazai se pergunta como é que o Oda-Saku se sente e o Oda-Saku: despertando de todas as minhas ressacas e das próximas nos 15 anos. Bom, o Oda-Saku fala pro Dazai que ele achou o Ango naquele lugar na qual o Dazai falou, só que ele fugiu com a ajuda de um grupo, que eram de soldados. Nisso, nesse ramo de acontecimentos, podem ser divididos em dois. Meio que os soldados que fugiram com o Anko eram de outra organização. Mas por enquanto, não tem tanto problema em ignorá-los, pois o perigo imediato é a Mímico. Dazai fala que o Akutagawa e os outros agentes de combate estão cuidando de todos os embates que estão ocorrendo na cidade. O problema é que eles não sabem do que o líder é capaz totalmente, estando em desvantagem. Bom, o Dazako meio que soube do Akutagawa e que ele tem uma técnica ofensiva inigualável. E o Dazai fala essa: o sujeito é como se fosse uma espada nua, só que está desprovido da bainha que esconde sua poderosa lâmina. Muito em breve ele vai ser o mais poderoso da máfia do Porto, mas ele precisa aprender a se controlar. E de manhã, o conselho dos 5 dirigentes se reuniram. A máfia do Porto vai atacar a Mímico com todas as forças que puderem. E essa é a resolução. Agora há pouco, Akutagawa e seus homens sofreram um ataque surpresa e estão sob ataque no Museu de Arte. E nisso, meio que o Oda-Saku já se arma e meio que o Dazai: pô, você mal se recuperou e já vai pra arma? E o Oda-Saku: ué, mas seu plano é ir com tudo? E o Dazai: pô, eu pensei que você não ia se envolver, já que você não mata ninguém. E o Oda-Saku: pois é. E meio que o Dazai: então por quê? E o Oda-Saku manda: olha, já criei muitas dívidas na minha vida. E se seus homens estão passando aperto, não posso ficar de fora. E o Dazai sorrindo: pode esquecer todas as dívidas. Ninguém mais se recorda dessas dívidas que você mencionou. Elas já estão perdoadas. No Museu de Arte, o Akutagawa tá passando cerol em todo mundo. E o Akutagawa: esse pessoal é fraco demais. E nisso chega alguém que fala: o Homem de Preto é de você que tanto falo? E nisso somos introduzidos a Guide, o líder da Mímico. Bom, a Akutagawa vai desafiar meio que o Guide. E nisso o Guide manda a questão: o seu poder é o bastante para libertar as nossas almas de todo o peso do pecado original? Bom, a Akutagawa já vai atacando, mas o cara desvia dizendo: tu não és os escolhidos. E quando o Akutagawa tenta usar o Rashomon pra atacar de cima, meio que o cara atira no Rashomon. E o Akutagawa meio que percebe que esse cara consegue prever seus movimentos. E Guide dá um tiro e meio que o Akutagawa tenta usar o seu escudo pra se proteger, mas na verdade o tiro foi na perna. E Guide fala: se amadurecesse, você podia realizar nossos desejos, mas não podemos esperar. E meio que o Akutagawa: os derrotados só restam a morte. E ele lamenta que ele não tenha sido o inimigo à altura dele. E o Guide ia finalizar meio com o Akutagawa se não fosse a intervenção do Oda-Saku. O Akutagawa meio que é levado nas costas do Oda-Saku. O Oda-Saku sai correndo e com a ajuda do Impecável, ele já empaqueta
evitar meio que o ataque do Akutagawa. E o Akutagawa soube muito do Odazaku ser um membro inferior da máfia e mesmo assim ser o melhor amigo do Dazai. E que ele não teria chance contra o Odazaku. E numa birra adolescente, o Akutagawa tenta lutar contra o Odazaku. E o Odazaku meio que mete um socão na pança do Akutagawa. E talvez seja um dos motivos do porquê o Akutagawa odeia o Atsushi. Vai me desculpar, mas eu preciso retornar com você. Porque um amigo espera muito por isso. Gid aparece e fala que teve um pressentimento que encontraria um paranormal que nem ele nessa nação. Aquele que vai libertar as almas das deles. Bom, o Dazaku usa o impecável Monkey pra achar uma alternativa pra ele desviar dos tiros. Só que em duas das suas visões, meio que ele leva tiro. Isso deixou o Dazaku confuso. Ele pergunta ao Gid o que ele tá fazendo. E o Gid só deslumbrou um futuro onde o Odazaku meio que desvia do tiro. Portanto, ele ajustou sua mira. Mas aí o Odazaku previu e se reajustou. É o futuro que ele também deslumbrou. E ele fala pro Odazaku que ele tem o mesmo poder que ele. E fala que o Odazaku é o único que pode matá-lo e dar um fim nessa guerra. E se o Odazaku estiver com a matufia do porto, matar vai ser um anseio maior. Bom, o Odazaku não quer nada disso, ele só quer salvar o Akutagawa, por mais que o próprio nem queira a ajuda do Odazaku. O Odazaku fala que ele não se interessa por lutas. Apenas o que ele interessa é viver. É tudo que ele quer. E Meku Gid, não há nada mais importante que a vida e a morte. E é aí que o Odazaku usa de maneira muito inteligente o impecável, vendo as visões de futuro bad pra criar uma solução imprevisível. E o Gid meio que usa sua previsão, só que ele vê que o Odazaku vai se recusar a matá-lo. O Odazaku fala que ele tem um motivo pra não matar. E o Gid pergunta por quê? Porque ele e os seus subordinados estão procurando um lugar pra ser digno das suas mortes. E ele quer que o lute mais, meio que o Odazaku. Não posso realizar esse desejo. Isso porque eu tenho um sonho. Um dia ele quer sair da máfia do porto para se tornar escritor. Ser um homem livre para se sentar numa vista onde dá para ver o mar. Indicando que o menino do começo do episódio é o Odazaku. Na verdade não, tava bem na cara. Graças a palavras de um homem que diz que a pessoa que tira as vidas não conta histórias e o escritor meio que escreve as histórias das pessoas. É por essa razão que o Odazaku não mata, sendo a conclusão que ele chegou. Então o Gid decide meio que matar o Akutagawa, só que o Odazaku meio que defende o Akutagawa levando 4 tiros. Mas ele tá equipado com colete à prova de balas. E o Gid fala, sentir dor é um privilégio dos vivos, na qual a gente não sente mais. Somos carcaças desalmadas, controladas por fantasmas. O Odazaku não sabe o que aconteceu com o Gid, mas ele ainda pode desejar quando ele deseja morrer. E o Gid, por que isso não entra na sua cabeça? Você é alguém especial. E ele aponta a arma na cabeça do Odazaku e meio que ele entende que o Odazaku meio que não vai matá-lo por não compreender o anseio dele. Portanto, ele não vai matar o Odazaku, porque ele é o único que pode o guiar na batalha da purificação. E ele fala que eu compreendo quem eles são de verdade. Só assim, então, que ele vai perceber que não há lugar nenhum para alguém como eles dois. E outra vez temos uma outra abertura, uma abertura de estética diferente, mas com a mesma música, que continua muito boa. Depois da OP, o Dazaku está andando com o Dazai, e o Dazai vai falando, a noite tá linda, porque pertence a mais fim do porto. E os dois vão se questionando o que vai ser daqui pra frente. Pois o líder da nação inimiga, do esquadrão, meio que é alguém bem obstinado, à procura de uma terra para ser um lugar digno de morrer. Bom, o Dazai fala que ter uma morte criativa não é uma ideia que ele cogitou. O Dazaku pergunta ao Dazai até quando ele vai precisar lutar. Bom, deixando os capuguinhos do mímico de lado, o líder é um problema. Então a investida de surpresa não funciona. Então precisarão de informações de dentro. O Odazaku tenta pensar em alguém ideal, só que ele consegue meio que só pensar no Anko. E o Odazaku e o Dazai, eu também consigo só pensar nele. Mas o Odazaku pergunta se tem um jeito deles encontrarem ele. E o Dazai, tem. Aliás, nem precisa partir em busca dele. E meio que ambos chegam no bar Lupin. E tá lá o Anko bebendo a cachaçinha. E está lá o gatinho professor. Bom, chega a nossa dupla. E nisso que eles vão conversando. Bom, meio que o Anko fala que foi complicado dispensar de todo mundo. Mas hoje meio que tá tudo certo e ele tá com o tempo livre. Dazai meio que fala que eles descobriram ele aqui por pressentimento.
sentimento. Bom, o Anko fala que foi sorte dele, pois ele achou que nunca mais iria beber com ele. E o Dazai, para uma topeira você é bastante sentimental. E o Dazai meio que fala, mesmo antes de entrar na máfia do Porto, você já tinha uma identidade diferente. Tu é um agente secreto do Estado. Agente secreto do Ministério de Assuntos Domésticos de Divisão Especial, cuja missão é monitorar a máfia do Porto. A divisão meio que vigia todos os paranormais do país. Mesmo assim, no caso de guerra com a máfia do Porto, sofrerá grandes perdas. Contudo, a prioridade da divisão é controlar os paranormais e não exterminá-los. E é por essa razão que tem agentes infiltrados na máfia do Porto, para monitorar as ações deles. E foi nessa hora que a Mímico entrou em cena. Essa organização já planejava entrar no Japão, sendo uma pedra no sapato da divisão. Então a divisão meio que monitorou meio que o Anko para que ele monitorasse a Mímico como espião da máfia do Porto. Ou seja, Anko é agente triplo. E Anko fala que comanda o baixo escalão da máfia e do governo com um salário meio que razoavelmente aquém do. Então meio que Odazaki e Dazai pedem pro Anko revelar mais informações da Mímico. E Anko fala que ele ficou sabendo da briga do Odazaki contra o Guide, sendo alguém ardiloso e de paradeiro desconhecido. O alto escalão deixou a máfia do Porto para lidarem com eles. E o Dazai, lógico, que conveniente. O problema é que mesmo com a máfia do Porto, dar conta com o poder deles é muito complicado. Mas claro, se desconsiderarmos um certo membro do baixo escalão, tá? Que tá se referindo ao Odazaki. Já que os dois poderes são iguais, que são prever o futuro em alguns segundos. Se eles não chegarem a lutar, tudo vai depender das suas habilidades de tiro e combate. Mas Anko fala, olha, precisa considerar a singularidade do poder. Ele pergunta se não aconteceu nada diferente no poder do Odazaki. E o Odazaki fala que sim. E essa singularidade meio que é quando dois poderes meio que se interagem entre si, podem resultar em diversos desfechos, sendo imprevisíveis em alguns casos raros. Algo que nem deveria ser conhecimento de tanto Dazai e tanto Odazaki. E Anko fala que seria um problema se o alto escalão soubesse dos encontros dele no bar. E o Dazai, ora, você acha que vai sair com vida? E aí então o Anko admite que é culpa dele. Por ter sido muito presunçoso, ele acabou cometendo um equívoco. Pensando que ao vir aqui, ele podia encontrar eles desconsiderando meio que suas posições. E o Dazai, Anko, fuja daqui antes que eu mude de ideia. Dazai fala que meio que ele não tá decepcionado, só que ele já sabia desde o princípio. E fala que o que nunca quis perder sempre esteve perdido. Todos aqueles que vale a pena contar se perdem no exato momento que estão na presença dele. Não, nada vale a pena que se custa se prolongar em uma vida de agonia. E o Odazaki olha isso de uma maneira meio de pena e ao mesmo tempo melancólica. Então Anko pergunta tanto pro Dazai e Odazaki que se um dia a divisão e a máfia não existirem mais, um dia que eles forem homens mais livres, eles podem voltar a beber. E meio Odazaki, não, pode ir parando, já tá falando demais. E esse é o jeito do Odazaki dizer, talvez um dia, Anko, talvez um dia. E com uma trilha sonora melancólica, Anko deixa o bar, se despedindo dos seus amigos e deixando a foto que eles tiraram em outro dia. A cena por si é melancólica demais. E o episódio podia se encerrar aí. Mas, infelizmente, não é assim que as coisas funcionam. No dia seguinte, o Odazaki está com uma sacola cheia de doces, comida, biscoitos, para dar para os 5 órfãos. E ele vai lá, na loja de curry. Mas assim que ele abre a porta, a loja estava um fuzuê. E ele avista o senhorzinho do curry morto a tiros. Odazaki, em pânico, sobe meio que na casinha de curry pra ver se os órfãos estão bem. E ele vai falando o nome de cada uma das crianças. E quando chega no quarto delas, o quarto delas também tava um fuzuê. E nisso, o Odazaki avista um mapa meio que na caminha das crianças. E ele avista uma van onde meio que tá as crianças. E elas estavam pedindo socorro. Odazaki tenta correr pra salvá-las,
mas ocorre uma explosão. E naquele momento, a garganta do Odasaku doía. Não dava para respirar. De repente, ele ouviu um grito. Ele percebeu como a sua garganta doía e que o único gritando era ele mesmo. E o episódio termina do jeito que começou, onde o cara misterioso fala que ele podia escrever a história das pessoas de maneira impecável, só que o Odasaku: isso não é possível. Eu não consigo mais. Não tenho mais sobre o que escrever. E esse final dá um soco no estômago de todo mundo que vê isso. Pra quem viu na época. Bugou Stray Dogs meio que já trouxe mortes pra gente em tela, mas meio que eram mortes de figurantes. Mas nesse momento do episódio, isso foi muito impactante, porque primeiro, são crianças morrendo e órfãos. E segundo, a gente pegou muito apego com essas crianças no episódio anterior. Claro que graças ao Odasaku. Mas a gente achava meio que essas crianças fofinhas e a relação do Odasaku também. Então, vendo essas crianças morrendo em tela, meio que dá na gente um soco no estômago, que dói até no fundo. A minha garganta doía. Não dava pra respirar. De repente, eu ouvi um grito. Eu percebi como minha garganta doía. Que o único gritando era eu. Em resumo, foi um episódio muito melancólico. Pois além da morte das crianças, tivemos o triste fim prematuro do criozinho do Badu Lupin. Além da revelação dos objetivos meio que da gangue da Mímico. E esse episódio provou que essa série, Bugou Stray Dogs, meio que é uma série ousada. Pois no momento que ela quer mostrar uma cena crua, irrealista e bem melancólica, ela consegue e consegue te atingir em cheio. E no próximo episódio se encerrará o arco das Crevas, da Era das Crevas, focando na conclusão do relacionamento de Dazai e Odasaku, além do duelo entre Odasaku e Gide. E o duelo entre esses dois paranormais será contado como o gatilho iminente de um evento sem precedentes. Esse foi o terceiro episódio da segunda temporada de Bugou Stray Dogs. Se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Aqui é Manoel Tobias e fui.